Olá, está começando mais um ACS na TV e hoje com o nosso convidado, Eduardo Lopes, gerente executivo da Associação Comercial de Santos. Seja muito bem-vindo, Edu. Obrigado, Júlia. Com meus cumprimentos a todos que nos veem. Finalmente chegou o meu dia de estar sentado aqui, né? E sem dúvidas é uma grande honra com um evento muito especial, né? Você está aqui para falar sobre o primeiro evento, que é o Cotton Day, com diversos parceiros. Queria que você contasse um pouquinho para a gente quem são esses parceiros, o que é o Cotton Day. Olha, Júlia, até conforme a gente estava conversando há pouco, é um evento assim é muito expressivo por várias razões, né? Primeiro pelo seguinte, o Brasil a partir da metade do ano se tornou o principal exportador de algodão. Isso é notável porque até 2 décadas atrás, há cerca de 20 anos atrás, o Brasil era o segundo importador. Quer dizer, olha só como isso se reverteu. Então, se você ver até a metade do ano, em termos aí de trazer divisas para o Brasil, as exportações de algodão geraram 3,5 bilhões de dólares. Então, uma reversão fantástica, isso graças, sem dúvida, aos nossos parceiros. Então, nossos parceiros nesse evento é a Abrapa, a Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, a ANEA, que é a Associação Nacional dos Exportadores de Algodão, a Apex, que é uma grande agência de promoção das exportações, e também a Cotton Brasil, né, que é uma instituição que promove, então, o algodão, né? Mas, sem dúvida, um grande evento, uma grande oportunidade para que a gente mostre essa cadeia, a importância do algodão para o Brasil, a importância do algodão aqui para o Porto de Santos, e porque a gente sabe muito bem de Santos, a importância de Santos para esse pessoal. Então é uma oportunidade aí de todos nós estarmos juntos, falando aí de oportunidades e melhorias, como é que nós podemos conduzir esse processo de uma forma melhor para todo mundo. Edu, você acabou trazendo um pouco do spoiler da segunda pergunta, que qual era o objetivo principal do Cotton Day Santos? E o quanto, e aí agora eu te pergunto, né, o quanto isso fortalece a cadeia produtiva e principalmente a nossa cidade também? Então, Júlia, assim, olha, vamos lá, para você entender o contexto e quem nos assiste entender o contexto. Via de regra, o algodão é produzido a 2.000 quilômetros daqui, tá? Então, é produzido lá no interior do Mato Grosso, na Bahia, enfim, em muitos lugares muito distantes. E esse algodão todo vem para cá de caminhões. Chega aqui, ele vai para um recinto retroportuário, ele sai das carretas, ele passa então o que a gente chama de cross-docking até seguir para os terminais que estão na faixa de água para serem embarcados. Então, uma coisa extraordinária, tá? Toda essa logística, o envolvimento do número grande de participantes, né, que concorrem para que isso, então, seja um sucesso. Então, é isso, é uma coisa muito trabalhosa e, sem dúvida, tem muitos pontos de melhorias, né? Muitos agentes, muitos participantes, e o nosso encontro tem exatamente esse propósito, trazer todo mundo para trocar ideias, o pessoal É interessante, porque às vezes o pessoal está em São Paulo e não conhece muito bem aqui as operações aqui de Santos, e vice-versa, né? Muita gente que está aqui em Santos não conhece o cliente que está aqui a alguns quilômetros. E a gente começa com esse primeiro evento, que deverão ter outros, a gente então abre aí uma oportunidade para que esse encontro aconteça. E quando você começou falando sobre a parte dos parceiros, né, que é a Abrapa, a Apex Brasil e a ANEA, todos eles estão juntos nesse grande evento. E isso. O que isso representa quando a gente fala de sucesso, quando a gente fala de consolidação da marca, do evento mesmo em si? Olha, é um pessoal fantástico, extremamente profissional. Conforme eu comentei, né, 2 décadas atrás, nós éramos o segundo importador de algodão. Isso foi um processo essa reversão, graças ao profissionalismo desse pessoal. Um exemplo, a Abrapa, junto com a ANEA, tem uma iniciativa, que é um tripé. Uma das pontas está voltada para os produtores.
os produtores terem a consciência de produzir o melhor algodão. Tá? Então tem aí diversos padrões, uma série de, digamos assim, de conhecimentos que são transferidos para os produtores. Incentivos, inclusive, para produzirem. O segundo o ponto é voltado para quem faz o beneficiamento, porque o algodão é colhido, vão para as empresas fazerem o beneficiamento e então colocar em fardos, tudo para seguir para as indústrias. Então, esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto que diz respeito a gente, e nisso nós somos parceiro dessas entidades, diz respeito à logística. Porque, conforme eu citei, a nossa retroárea é extremamente importante, porque a nossa retroárea aqui do Porto de Santos, somos nós que recebemos os caminhões com as carretas com algodão e somos nós que colocamos dentro da nossa retroárea, que coloca dentro do container, que vai ser o produto final que o comprador do algodão vai receber. Então existe também uma iniciativa voltada também para qualidade, para excelência no manuseio, tirar da carreta e estivar ou estufar o container para que o recebedor final receba o produto com qualidade. Então, assim, é uma cadeia muito organizada, conforme eu disse, com muito profissionalismo, nós que temos ali um contato direto, nós valorizamos muito, porque é surpreendente o trabalho deles. Edu, e quando a gente fala do crescimento dessa área, né, hoje o Brasil como um líder mundial também, nós falamos também de oportunidades e de grandes desafios. Sim. Apesar de ser um público ali e um trabalho extremamente organizado, cheio de bom crescimento, a gente sempre tem os dois lados. Sim. O que você percebe sobre isso e o que você vê que pode ser discutido no evento? Por exemplo, nosso grande competidor, quem é que o Brasil bateu que era o primeiro colocado? Nada mais, nada menos do que os Estados Unidos. Tá? Então, primeiro, os Estados Unidos, o produto americano tem uma percepção de qualidade. Embora muito semelhante ao brasileiro, eles têm uma percepção de qualidade. O fardo dos americanos são embalados com plástico, então eles têm uma percepção de qualidade melhor do que o algodão brasileiro e por isso pagam mais. E é por isso que nós temos que todo mundo trabalhar para que o nosso algodão então tenha a mesma percepção e a mesma valorização. Então, lógico, então, conforme expliquei, a cadeia produtiva não tem reparo para fazer. Mas no que diz respeito, então, aí a cadeia logística, sim, a gente tem muita coisa para fazer. Então, primeiro, se usam carretas graneleiras para transportar o algodão. Nós vivemos, desde depois da pandemia, uma crise logística. Então, há uma dificuldade de disponibilidade de contêiner, de espaço nos navios. Então, nem sempre as cargas chegam e estão combinadas com a disponibilidade de contêineres. As nossas instalações de retaguarda melhoraram muito, né? Até através das normas, dos procedimentos, eles melhoraram muito, são certificados inclusive para isso. Mas tem muitos pontos de melhoria, até no evento nós vamos falar isso, deve ser destacado aí uns 8 ou 10 pontos que todos nós vamos ter que trabalhar. Perfeito, obrigada pelas respostas, Edu. E agora nós vamos para o intervalo, mas logo voltamos ao segundo bloco com muitas novidades do Cotton Day Santos. Estamos de volta com a CS na TV, hoje com o nosso convidado, Eduardo Lopes, gerente executivo da Associação Comercial de Santos. Edu, nós falamos um pouquinho sobre o evento do Cotton Day Santos, falamos sobre os principais desafios da cadeia, as principais oportunidades também, e chegou a hora da gente falar sobre a programação. Né? A tão famosa programação que eu tenho certeza que vai incluir muita coisa interessante. Então, já falando um pouquinho, é uma programação que tem atraído muita atenção, até daqui a pouco a gente fala disso. Programação é o seguinte, de início, a ANEA vai explicar como é que o Brasil deu essa grande reversão, como é que o Brasil se tornou, então, principal exportador, são os mercados. Já falando um pouquinho, a China, o ano passado, comprou 50% do que o Brasil exportou.
tem Paquistão, aliás, o segundo comprador do algodão brasileiro é o Vietnã, surpreendentemente. Tem o Paquistão, a Indonésia esse ano tem aparecido como um forte comprador, a Turquia, Egito, então eles vão falar um pouco disso, né? E assim, até tem algumas coisas até de forma surpreendente. Então, vai ser, primeiro painel vai ser sobre isso. O segundo painel vai ser do pessoal da Abrapa, falando um pouco da produção e falando de como é a logística para chegar aqui e quais são as dificuldades que existem para que eles consigam fazer as exportações. Um painel extremamente interessante, porque vamos falar de algumas situações, de iniciativas que eles têm tomado e que já colocando, entrando propriamente no cerne do nosso encontro, que é falar de oportunidades de melhorias. O terceiro painel vai ser um parceiro nosso, que é a BTDC, que reúne aí os terminais retaportuários, vai falar então justamente desse universo, dos terminais retaportuários. No que os exportadores podem contar com essa nossa retaguarda. O que tem sido feito, quais são os avanços, vamos falar disso. E nós encerramos a parte da manhã. À tarde, nós abrimos a programação da tarde com as duas autoridades intervenientes que são extremamente importantes nesse processo. A alfândega, falando dos REDEX, que são os recintos alfandegários, que também tem uma importância grande para a exportação do algodão, e na sequência falará o MAPA, o Ministério da Agricultura, aqui o Vigiagro, falar de um certificado que é essencial para a exportação do algodão, que é o fitossanitário. Na sequência, um armador, né, que é a MSC, vai falar sobre o mercado, como é que está o mercado hoje em dia de transporte de contêineres. Conforme eu disse, nós vivemos uma crise, uma escassez de espaço em navios desde a pós-pandemia. Aí nós melhoramos um pouquinho, aí nós começamos com as guerras, os navios estão tendo que fazer outras rotas. Ele vai explicar tudo isso que aconteceu e como é que está hoje, como é que qual é digamos, a visão desse armador em relação ao futuro, em o que esperar do futuro, basicamente em relação ao transporte marítimo. E nós terminamos com a autoridade marítima, no caso aí o diretor de operações, o Beto Mendes, vai falar no seguinte: o Porto de Santos à disposição do mercado de algodão, que é a grande mensagem, que acho que é o grande final, né, que transmitindo uma mensagem de, vamos dizer, de otimismo, dizendo que nós estamos aqui para servir esse mercado. O Porto de Santos, nós já chegamos a embarcar 99% do algodão. Tá? Hoje nós estamos em 95%. É tranquilizador? Não. Por quê? Porque nós sabemos que, de uma maneira geral, eles estão atrás de alternativas. Tá? Conversam com o Porto de Paranaguá, conversam com o Rio de Janeiro, conversam com outros portos para terem alternativas. Por quê? Porque eles estão tendo muita dificuldade aqui, né? E eles não se sentem, digamos, muito seguros, né? Por terem Porto de Santos como quase única porta de saída. E é exatamente o sentido de que nos levou a promover o evento. Então, esse é um primeiro evento. Aqui em Santos, nós movimentamos diversas cadeias de produtos, né? Nós somos líderes aqui, brasileiros ou mundiais, na movimentação de diversos produtos. Somos o porto que mais movimenta açúcar no mundo, o que mais movimenta celulose, o que mais movimenta café, o que mais movimenta algodão, o que mais movimenta suco de laranja. Então, mas é incrível como nós não temos a percepção dessas coisas, né? E nós estamos, às vezes, tão perto fisicamente, às vezes, mas muito distante no sentido de conversar, se conhecer, falar dos problemas. E, então, essa é uma iniciativa que a Associação Comercial decidiu ter. Promover, a partir então desse, diversos encontros com as diversas cadeias para trazer todo mundo, né, e se aproximar, falar das dificuldades, a partir de cada encontro, criar pautas, né, fazemos aí encontros anuais com cada segmento, mas a gente criar pautas e conversar.
né? A gente tem feito até, assim, institucionalmente, nós acabamos de, na segunda-feira, nós acabamos de encaminhar um ofício ao ministro, falando que a gente apoia aí a expansão da infraestrutura, falando também que junto com o novo terminal de contêineres deverá se mudar o terminal de passageiro, a nossa preocupação com a expansão também da infraestrutura para garantir a mobilidade, porque nós teremos um novo terminal de contêiner, um terminal de passageiros na mesma região que ali no Sabó, a entrada do porto. Então, se a gente não tiver uma boa solução logística que garanta a mobilidade das cargas, das pessoas, a gente vai ficar travado. A gente coloca uma instalação nova, mas de repente a gente fica parado porque não consegue se movimentar. Então é isso. Então a Associação Comercial cumpre esse papel muito bem, que é estar próximo. Aliás, a Associação Comercial é a única entidade que fala com os donos das cargas, né? E como nós, dentro da Associação Comercial, nós temos ali os nossos associados, a gente fala que nós somos transversais, a gente tem facilidade de conversar com os diversos segmentos que atuam no porto ou que fazem exportação, a gente então está promovendo esses diálogos, então logo a gente deve ter novidade de uma outra cadeia, né? Então, e vai ser essa a nossa agenda para o próximo ano. Perfeito, Edu. E agora nós vamos para o intervalo e logo voltamos para o último bloco. Estamos de volta com a CS na TV, que hoje recebe Eduardo Lopes, gerente executivo da Associação Comercial de Santos. Nós antes estávamos falando sobre as dificuldades e sobre algumas melhorias também, e agora a gente entra na parte da melhoria logística, né? Edu, o que você acha que pode ser feito para melhorar de fato essa parte logística? Olha, vamos começar da parte de mar, né? Da parte de mar, primeiro, os navios que escalam Santos, eles não conseguem carregar toda a sua capacidade por conta da limitação da profundidade. Então, nós precisaríamos ter profundidades melhores, né, para que os navios das atuais gerações que frequentam o Brasil, já assim, de saída, pudesse carregar de 10% a 20% a mais da capacidade, dessa capacidade que não consegue. Nós estamos no caminho. Já existe um contrato para derrocagem, para tirar as rochas e possibilitar depois fazer aí o aprofundamento do canal. Inicialmente para 16 metros, para depois para 17. Isso permite que, até com o alargamento do canal, algumas retificações, permite até a gente pensar numa geração maior de navios e com isso nós temos uma oferta maior de transporte, que hoje é um problema. Nós temos limitação dos navios que vêm aqui e os navios têm problemas por conta da profundidade. O segundo aspecto, ainda pensando na água, diz respeito à capacidade dos terminais de contêineres existentes, né? Então, enfim, a gente nem precisa discorrer muito sobre isso, porque o próprio ministro, na metade do mês, anunciou aí o leilão para o ano que vem do chamado STS-10, que vai trazer uma capacidade adicional de 3 milhões de contêineres, né? Com isso a gente vai sair números arredondados, né, de 6 para 9, mas com algumas ampliações dos terminais existentes, a gente então, pode ser que daqui a 5 anos a gente esteja bem em termos então de capacidade. Isso vai permitir inclusive dar um giro maior para os navios maiores que com maior profundidade vão estar. Depois a gente voltando para trás, né, estou até no processo inverso, voltando para trás, a gente tem a retaguarda. Para este tipo de carga, para o algodão, como também para vários outros produtos, o outro exemplo é o açúcar, a retaguarda é extremamente importante. Por quê? Porque esses produtos vêm diretamente das áreas de produção, vêm em caminhões e aqui eles são tirados dos caminhões que o trouxeram aqui e passam então para os contêineres. Então a retroárea cumpre um papel muito grande ao fazer esse trabalho, então, de pegar aqui do transporte local e colocar no transporte internacional. Nós temos alguns problemas. Santos está mais ou menos saturado em termos de capacidade. A gente tem alguns casos que tem capacidade e
por isso a gente não pode pensar em Santos como a única opção, a gente precisa pensar regionalmente, a gente precisa trabalhar as outras cidades. São Vicente tem feito um movimento para agregar áreas à logística do porto, Cubatão já é tradicional, o Guarujá também tem se colocado também como uma retroárea importante e é necessário que pensemos isso de forma coletiva. Além disso, no que diz respeito, por exemplo, às autoridades intervenientes, é necessário também a ampliação do credenciamento de estabelecimentos que a gente chama de REDEX, que atuam já como voltados para a própria exportação. Nós temos também alguns outros procedimentos que precisam ser melhorados, que precisam ser digitalizados, digamos assim, né, automatizados, e a gente precisa, assim, acima de tudo, a gente ter um sentido muito agudo de custo, né? Porque às vezes alcançar o primeiro lugar não é o mais difícil é manter, né? Então, certamente, conforme eu disse, o nosso grande competidor são os americanos. Os americanos são famosos por ganhos de produtividade, né? E Edu, falando sobre o evento mesmo, né? Qual que é a importância dos produtores, dos operadores, dos expositores estarem nesse evento? É a oportunidade de todo mundo que faz parte desse processo. Eu acho que nunca aconteceu isso. Tá? Nunca aconteceu isso e em Santos, é isso que tem chamado muita atenção. Eles nunca tiveram oportunidade de esse pessoal todo estar junto com as autoridades. Porque, olha, a gente está reunindo quem produz, quem exporta, quem faz a logística, as autoridades intervenientes, né? Quem administra o porto, armador. Então a gente está tendo ali uma oportunidade de colocar, não frente a frente, porque na realidade eu diria do lado, né? Um do lado do outro, para a gente conversar, porque é algo que a melhoria interessa para todo mundo. Então quanto melhor você fizer, quanto mais produtivo, né? Vai beneficiar todo mundo. Então é uma corrente do bem. Eu acredito que não só essa parte da conversa no sentido de todo mundo se conhecer, mas principalmente a melhoria na logística, na competitividade também, certo? E também tem um propósito. A gente precisa recuperar um pouco a credibilidade do Porto de Santos, né? O Porto de Santos, por ser o maior, quem é o maior, ele só tem a perder, né? Porque todos os outros querem roubar Montinho, né? Querem roubar o Montinho de Santos, né? Então é necessário que a gente reafirme aqui que o nosso Porto de Santos ele tem condição de atender todo mundo. Só para você ter um dado que nos preocupa, como a gente conversa com todo mundo, então o que tem acontecido é o seguinte: as exportações têm crescido, o Porto de Santos também tem crescido no volume, mas não o suficiente para atender o volume do crescimento. Vou dar um dado que é extremamente interessante, só para exemplificar, porque isso acontece com todas as cadeias de produtos do movimento em Santos. Vou falar de uma. Quando eu estou falando dessa, na realidade eu estou falando das outras são coisas muito parecidas. Por exemplo, o pessoal da carne, o pessoal que exporta carne bovina, em 2013 exportava, né, mais ou menos 1.500.000 toneladas de carne. 96%, 1.400.000 e poucas mil toneladas saíam pelo Porto de Santos. 10 anos depois, em 2023, o ano passado, esse mesmo pessoal exportou 2.300.000 toneladas. Sabe quanto o Porto de Santos exportou? Quanto? Os mesmos 1.450.000. Então, ou seja, o volume de exportação cresceu, tá? Santos não conseguiu absorver, essa carga acabou indo para outros portos. Do algodão que a gente está falando ainda não acontece, mas eles estão procurando alternativas. Várias outras cadeias, como o caso do café. O café, nós chegamos a embarcar 85% do volume do café. Este ano, nós estamos com 67%, 68%. Então, o café cresceu 40% no volume, Santos cresceu 18,
que eles estão fazendo? Estão tendo que buscar outros portos. E isso que a gente precisa conter. E é até interessante isso que você pontuou, porque nós estamos chegando ao fim desse programa, desse bate-papo tão importante, e até necessário falar que o evento, o Cotton Day Santos, já estão com as inscrições fechadas, mas que você pode acompanhar de forma ao vivo no YouTube da ACS, que é @ACS+. E o Edu tem novidades também, que isso vai acontecer, esses eventos, em outras cadeias, como já disse, isso, né, Edu? Exatamente. Do Cotton Day vai repetir periodicamente, e logo a gente vai ter aí coisa semelhante com outras cadeias, tão interessantes quanto o do algodão. E até venho com outra novidade, a ACS traz todos esses outros eventos e a ACS vai trazer também uma novidade aqui nesse programa. Então esse é o último momento que você vê o cenário dessa forma. Muitas novidades, muita inovação e realmente algo com a cara da Associação Comercial de Santos, certo, Edu? Isso, sem dúvida. A partir do próximo programa, muitas novidades aí. Eu acho que todo mundo vai gostar. Acho que basta acompanhar aqui, né? Estar nos seguindo aqui, que acho que eu tenho certeza vão gostar das novidades. E muito obrigada pela sua participação, Edu. É sempre muito enriquecedor conversar com você. E esperamos você outras vezes por aqui. E parabéns pela sua condição. Você também nos ajuda bastante aí no trabalho que você realiza. Obrigada, Edu. E muito obrigada a você que está nos assistindo. E até o próximo ACS na TV com muitas novidades. Tchau, tchau.